A ligação chegou numa terça-feira de manhã, enquanto eu revisava os relatórios trimestrais do Sterling Hospitality Group. Minha assistente atendeu. Senhor Sterling, é uma ligação da equipe de planejamento da Elega Events. Por um momento, quase recusei. Então me lembrei, meu irmão mais novo, Marcos, ia se casar no mês seguinte. Eu tinha pago o sinal do casamento há 6 meses, quando soube que estavam com dificuldades financeiras. $50.000, para garantir que ele tivesse o casamento dos sonhos. Ninguém da família sabia que aquele dinheiro vinha de mim. David Sterling falando. Senhor Sterling, aqui é a Amanda, da Elega Events. Estou ligando sobre o casamento de Henderson Miller, que será no próximo mês. A voz dela soava tensa. Tenho uma notícia desagradável sobre o seu convite. Coloquei a caneta de lado. Pode falar. Sua família entrou em contato conosco ontem. Pediram para removê-lo completamente da lista de convidados. Disseram que houve um desentendimento familiar e solicitaram especificamente que o senhor não comparecesse à cerimônia nem à recepção. As palavras me atingiram como um soco, mas mantive a voz firme. Entendo. Amanda continuou, hesitante. Eles também perguntaram se poderiam ficar com o depósito de $50.000 que o senhor pagou. A senhora Henderson informou que a família já utilizou esse valor em outras despesas do casamento. Fiquei em silêncio por um momento. Do meu escritório, a vista alcançava boa parte do horizonte da cidade, metade da qual, ironicamente, eu possuía por meio de diferentes empresas de investimento. Minha família nunca soube que o filho decepcionante, aquele que supostamente nunca conseguiu nada, era o dono de um império de hospitalidade avaliado em $3,8 bilhões. Senhor Sterling? O senhor ainda está na linha? Sim, respondi com calma. Gostaria que você cancelasse o casamento inteiro. Desculpe, o quê? Cancele o casamento de Henderson Miller. Tudo, o local, o buffet, as flores. A voz de Amanda tremeu. Senhor, me desculpe, mas o senhor não é o noivo. Não pode simplesmente. Amanda, interrompi com gentileza. Qual é o nome da sua empresa? Elega Events Wedding Planning. E quem é o proprietário da Elega Events? Ouvi o barulho de papéis sendo folheados. HM. Sterling Event Holdings. E quem é o dono da Sterling Event Holdings? Sterling Hospitality Group. Exatamente. E eu sou David Sterling, CEO e único proprietário do Sterling Hospitality Group. Então sim, eu posso cancelar esse casamento. E mais, quero que cancelem também a reserva no Grand Arbor Hotel, também é meu. O serviço de buffet da Symphonic Catering? Meu. Os arranjos florais da Premier Botanical, o pacote de fotos da Lens and Light Studios? Todos meus também. Senhor Sterling, eu não fazia ideia de que o senhor era. Tem mais, Amanda. A reserva da despedida de solteiro no Harborville Resort? Cancele também. Meu jantar de ensaio no Coastal Elite Restaurant. Até o serviço de limusine reservado com a Prestige Transportation. Tudo meu. Eu podia ouvir Amanda respirando com dificuldade do outro lado da linha. Mas senhor, o casamento é daqui a 3 semanas. Já foram pagos depósitos para acomodar 200 convidados. Cancele tudo. Reembolsem quaisquer depósitos feitos pelos convidados com hospedagem. E envie uma fatura para as famílias Henderson e Miller com o valor total devido menos os $50.000 que paguei, que manterei como taxa de cancelamento. Senhor Sterling, isso vai arruinar o casamento. Não há como encontrar fornecedores alternativos com tão pouco tempo. Isso já não é problema meu. Desliguei. Voltei a me sentar na cadeira. Aos 28 anos, minha família ainda me via como o garoto que largou a faculdade, como se eu tivesse jogado a vida fora ao sair da Harvard Business School para abrir minha primeira empresa. Eles não tinham ideia de que aquele pequeno negócio de planejamento de eventos, que eu mencionava casualmente ao longo dos anos, havia se transformado em um dos maiores impérios de hospitalidade da Costa Leste. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. David, precisamos conversar sobre seu comportamento recente. Sua postura em relação a Marcos e Jennifer tem sido inaceitável. Achamos melhor que você não vá ao casamento.
e ficaremos com o dinheiro que contribuiu, pois já usamos. Sorri. Respondi apenas. Entendido. Aproveitem a celebração. O que minha família não sabia era que eu vinha construindo meu império silenciosamente há 8 anos. Tudo começou quando abandonei Harvard. Não porque estivesse fracassando, mas porque enxerguei uma lacuna no mercado de eventos de luxo. Enquanto minha família achava que eu tinha desistido da vida, eu apenas deixei para trás um futuro corporativo garantido para apostar na minha visão. Minha primeira empresa, a Sterling Events, nasceu em um pequeno apartamento. Eu organizava reuniões corporativas e casamentos simples, trabalhava 18 horas por dia e dormia no sofá do escritório. A reação da minha família? O David está passando por uma fase. Logo ele volta para um emprego de verdade. 2 anos depois, comprei meu primeiro espaço de eventos, que estava à beira da falência. Minha família ainda achava que eu estava brincando de ser empresário, enquanto colocavam todas as esperanças no meu irmão Marcos, que seguia o caminho tradicional do direito. No 4º ano, eu já era dono de 6 locais em 3 estados. Foi aí que nasceu o Sterling Hospitality Group. Comecei a adquirir empresas complementares buffet, floriculturas, estúdios de fotografia, transporte. Cobri todos os setores do mercado de luxo em eventos. A família continuava alheia. Nas festas de fim de ano, perguntavam com desdém sobre o meu negocinho, enquanto exaltavam a carreira promissora de Marcos no escritório de advocacia. Quando comprei meu primeiro hotel boutique no centro da cidade, mencionei casualmente que estava entrando no setor de hospedagem. Eles assentiram e mudaram de assunto. O verdadeiro crescimento veio entre o 6º e o 7º ano. Comecei a comprar empresas de hotelaria em crise durante a recessão e transformei cada uma delas em negócios lucrativos. Arborville Resort, Grand Harbor Hotel, toda a rede de restaurantes Coastal Elite, todas essas empresas das quais minha família já tinha ouvido falar, sem nunca perceber que o filho decepcionante era o verdadeiro dono de tudo. Meia hora depois da minha ligação com Amanda, meu celular começou a tocar. Era meu pai. A voz dele soava tensa e confusa. David, acabei de receber uma ligação de uma mulher dizendo que o local do casamento foi cancelado. Deve haver algum engano. Sem engano, pai. Como assim é sem engano? Isso é ridículo. Temos um contrato. Um contrato com a Sterling Event Holdings, que pertence à Sterling Hospitality Group. Que, por sua vez, pertence a mim. O silêncio do outro lado durou vários segundos. David, do que você está falando? Estou falando do fato de vocês terem cancelado meu convite para o casamento do Marcos e ainda pedirem para ficar com os $50.000 que paguei para que ele tivesse o casamento dos sonhos. Então, eu cancelei o resto. Você pagou pelo casamento? O local, o buffet, os quartos de hotel, as flores, a fotografia, o jantar de ensaio, a despedida de solteiro, os transportes, tudo isso é gerenciado por empresas que me pertencem. Parabéns, pai. Você desconvidou justamente a pessoa que bancou o casamento inteiro do próprio filho. Outro longo silêncio. David, acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido algum. Vocês deixaram claro que eu não sou bem-vindo nos eventos da família. Então, minhas empresas também não serão bem-vindas para servir nesses eventos. Empresas? David, que empresas? Você organiza festas? Eu quase ri. Depois de 8 anos, ele ainda achava que eu fazia festinhas de aniversário. Pai, eu sou o proprietário do Sterling Hospitality Group. Controlamos 47 espaços para eventos, 23 restaurantes, 12 hotéis, 6 empresas de buffet e 11 prestadoras de serviços para casamentos, em 7 estados. Faturamos $1,2 bilhão no ano passado. Isso é impossível. Consulte nosso site. Veja os registros comerciais. Verifique a lista da Forbes das empresas privadas que mais cresceram. Fomos o número 17 no ano passado. Ouvi um som abafado do outro lado. Minha mãe entrou na chamada. David. A voz dela saiu fraca, hesitante. Não fazíamos ideia de que você era bem-sucedido. Você nunca contou. Eu tentei. Em toda reunião de família, durante 8 anos, tentei compartilhar o que estava construindo. Lembram quando mencionei que comprei o Arborville Resort?
Você disse que era bom eu a me manter ocupado. Quando falei que estava expandindo para a hotelaria, você perguntou quando eu teria um emprego de verdade. Mas você largou Harvard. Porque viu uma oportunidade. Enquanto Marcos estudava direito contratual, eu escrevia contratos que geravam milhões em receita. Meu pai pigarreou. David, com certeza conseguimos encontrar uma solução. O casamento de Marcos já não é da minha conta. Você desconfiou de mim, lembra? Disse que minha presença prejudicaria a celebração perfeita da família. A gente não sabia. Não sabiam porque nunca se importaram em ouvir. Viram o abandono de Harvard e assumiram que eu fracassaria. Nunca olharam além disso. O telefone vibrou com outra chamada. É a Amanda, pai. Preciso atender. David, espere. Mudei de linha. Amanda? Senhor Sterling, estou recebendo ligações sem parar. Seu irmão, seus pais, até os parentes da noiva, todos perguntando sobre remarcação. Mas senhor, com apenas 3 semanas é impossível. Todos os locais de qualidade estão reservados. Os buffets estão comprometidos. Não há alternativas viáveis. E o Granville Manor? Também é seu, senhor. Mas está reservado para este fim de semana. Então vão ter que encontrar outra opção. Senhor Sterling, sua mãe me ligou chorando. Disse que há 200 convidados vindo de todo o país. Ela está implorando por uma solução, qualquer uma. Pensei por alguns segundos. Alguma solução? Sim, senhor. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte: o casamento pode acontecer no Granville Manor. É o menor dos meus locais. Capacidade máxima, 80 pessoas. Pacote básico de buffet. Arranjos florais simples, da própria casa. Apenas um fotógrafo da equipe interna. Custo total, $200.000 pagos antecipadamente. Senhor, isso é 4 vezes o valor anterior, e com metade da capacidade. Essa é a oferta. Quiseram me excluir da celebração e ainda ficar com o meu dinheiro. Agora, podem me incluir nas decisões enquanto pagam o preço de mercado. Caso não aceitem, podem se casar na Câmara Municipal. Desliguei e voltei ao meu trabalho. 3 horas depois, Marcos me ligou diretamente. David, o que diabos está acontecendo? Você vai se casar. Parabéns. Não brinca comigo. A mamãe chorou o dia inteiro. O papai recebeu ligações de 6 fornecedores diferentes, todos dizendo que você é o dono das empresas. Que tipo de brincadeira sem graça é essa? Não é brincadeira, Marcos. É negócio. Negócio? Isso é o meu casamento. O seu casamento que eu estava financiando. O seu casamento para o qual eu não fui convidado. O casamento que a nossa família decidiu que eu não era digno de presenciar. Achamos que seria melhor assim? Achou que seria melhor excluir o seu próprio irmão do dia mais importante da sua vida, e ainda ficar com o dinheiro que lhe deu secretamente? Isso parece comportamento familiar para você? Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. A gente não sabia que o dinheiro era seu. Há 6 meses, nossa mãe me ligou. Disse que vocês estavam com dificuldades e que a família da Jennifer não podia ajudar muito. Escrevi um cheque de $50.000 naquele mesmo dia. David, eu juro que não sabia. Não sabia porque nunca se importou em perguntar. Assim como nunca perguntou sobre o meu trabalho, a minha vida, ou qualquer coisa relacionada a mim. Vocês sempre assumiram que eu era o fracassado da família e seguiram em frente. Isso não é verdade. Marcos, me diga uma coisa, quando foi a última vez que você me fez uma pergunta sincera sobre a minha vida? Quando foi a última vez que algum de vocês demonstrou real interesse pelo que eu faço? A linha ficou em silêncio novamente. Vou te fazer uma proposta, continuei. Você pode realizar o casamento em um dos meus espaços, mas quero 3 coisas: um pedido formal de desculpas da família inteira, um reconhecimento de que me julgaram mal, e que o meu convite seja restaurado não como uma cortesia, mas porque você realmente quer que eu esteja lá. Claro que queremos você lá, David. Não queremos. Ou querem só o meu dinheiro lá? Isso não é justo.
Justo? Você não convidou o seu próprio irmão para o casamento, mas ficou com o dinheiro dele. Me explica o que, exatamente, é justo nisso. Marcos soltou um longo suspiro. E se a gente não aceitar os seus termos? Então boa sorte organizando um casamento em 3 semanas sem nenhum contato no setor. Vai precisar. E se a gente aceitar? Aí vocês se casam em um local lindo, com serviço impecável, e com o irmão de vocês ao lado, como deveria ser. Preciso conversar com a Jennifer e com nossos pais. Claro que sim. Naquela noite, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era a noiva. Jennifer. David, é a Jennifer. Acho que precisamos conversar. Parabéns pelo noivado. Obrigado. Olha, eu realmente não fazia ideia de nada disso. O Marcos nunca mencionou que você estava ajudando com os custos, e muito menos sobre o seu negócio. Na verdade, acho que quase ninguém sabia. Passei a tarde inteira pesquisando. O Sterling Hospitality Group é enorme. Você é dono de metade dos lugares onde eu sonhava me casar quando era menina. Já faz alguns bons anos. David, eu te devo um pedido de desculpas. Aliás, todos nós devemos. Eu estava lá quando seus pais decidiram não te convidar. E eu devia ter dito algo. Por que não falou, sinceramente? Porque o Marcos te pintou como o irmão irresponsável, o que nunca se endireitou. E eu acreditei nele. Mas agora eu vejo que o Marcos, na verdade, não te conhece. Nenhum deles conhece. Jennifer fez uma pausa, e dava para sentir a emoção na voz dela. David, seria uma honra ter você no nosso casamento. Não por causa dos seus negócios, nem do seu dinheiro, mas porque você é irmão do Marcos e claramente se importa mais com a família do que qualquer um de nós imaginava. E o que diz o Marcos? Ele está assimilando. Está entendendo que o irmão mais velho dele não é nada do que ele pensava. É muita coisa para absorver de uma vez. E seus pais estão assustados. Passaram anos te tratando como a decepção da família e agora estão percebendo que você talvez seja a pessoa mais bem-sucedida de todas as reuniões. Sucesso não é só sobre dinheiro. Não. Mas respeito tem que vir de reconhecer quem merece. E você claramente merecia isso há muito tempo. No dia seguinte, Amanda me ligou com uma atualização. Senhor Sterling, sua família aceitou os seus termos. Pagaram o depósito do pacote do Granville Manor e pediram oficialmente que o seu convite fosse restaurado. Concordaram com todas as condições? Sim, senhor. Seu pai me pediu, inclusive, para lhe dizer que a família gostaria de se encontrar com você antes do casamento para apresentar um pedido formal de desculpas. E seu irmão quer saber se você consideraria ser o padrinho. Recostei-me na cadeira e olhei mais uma vez para o horizonte da cidade. 8 anos construindo um império, enquanto minha família só via fracasso. 8 anos tentando compartilhar o meu sucesso, enquanto eles só ouviam desculpas. 8 anos provando meu valor, enquanto esperavam que eu crescesse. Amanda? Sim, senhor? Diga a eles que teremos a reunião. Marque para este sábado, no Arborville Resort, na minha sala de jantar privativa. Sim, senhor. Ah, Amanda. Sim? Certifique-se de que o buffet esteja impecável. A reunião foi marcada para as 14 horas de sábado. Cheguei cedo e caminhei pela sala, olhando pelas janelas com vista para o porto. Aquele resort foi a maior aquisição da minha carreira, uma propriedade decadente que transformei no principal destino de luxo da região. Só a sala de jantar privativa valia mais do que a casa da maioria das pessoas. Minha família chegou junta. Mamãe, papai, Marcos e Jennifer. Eles olharam ao redor da sala, impressionados. Lustres de cristal, móveis entalhados à mão, e uma vista que se estendia quilômetros mar adentro. David disse meu pai, estendendo a mão de forma formal, obrigado por se encontrar conosco. Por favor, sentem-se. Todos se acomodaram à mesa de mogno enquanto os funcionários serviam o almoço, preparado pela mesma cozinha que já atendeu governadores e celebridades. Este lugar é incrível, disse minha mãe baixinho. Eu não fazia ideia de que era seu. Mencionei a compra de um resort há 3 anos.
Disse que estava expandindo o negócio. E estava mesmo. Essa foi a expansão. Meu pai pigarreou. David, nós te devemos um pedido de desculpas. Um dos grandes. Vá em frente. Nós te julgamos mal. Por anos, preferimos ver o que queríamos ver ao invés do que realmente estava acontecendo. Marcos se inclinou à frente. David, me desculpa. Me desculpa por ter menosprezado suas conquistas, por ter presumido que você era irresponsável e por ter deixado que a família te excluísse do meu casamento. Por que você achou que eu era irresponsável? Porque você largou Harvard. Porque nunca teve um emprego tradicional. Porque nunca se gabou do seu sucesso. Ter me gabado teria ajudado? Não. Mas talvez, se tivesse sido mais direto sobre o que estava construindo. Eu sorri de leve. Marcos, eu te disse há 3 anos que tinha adquirido uma rede de hotéis. Você respondeu, que legal, e logo mudou de assunto para seu último caso no escritório. Eu não entendi que você era o dono. E o que você achou que eu quis dizer? Ele não soube responder. Jennifer então falou. David, a gente gostaria de recomeçar. Queremos saber mais sobre sua vida, seu trabalho, seus planos. Queremos ser uma família de verdade. E se eu não tivesse ficado rico? O que teria acontecido? Meu pai foi honesto. Provavelmente continuaríamos te julgando. É isso que torna tudo isso tão vergonhoso. Pelo menos ele foi sincero. Minha mãe estava com os olhos marejados. David, eu tenho tanto orgulho de você. Do que você construiu. Mas, mais do que isso, tenho orgulho por você ainda ter querido ajudar com o casamento, mesmo depois de tudo que fizemos. Vocês são minha família. Isso importa para mim, mesmo quando parece que não importa para vocês. Marcos se levantou e veio até mim. David, eu sei que não mereço, mas queria perguntar de novo. Você aceitaria ser meu padrinho? Olhei para o meu irmão mais novo, filho perfeito, que seguiu cada regra, que nunca arriscou nem construiu nada do zero. Pela primeira vez, vi incerteza nos olhos dele. Ele finalmente estava me enxergando de verdade. Marcos, seria uma honra. O casamento aconteceu 3 semanas depois, no Granville Manor. Apesar de ser o menor dos meus espaços, ainda era espetacular, vista para a costa, jardins que já tinham saído em revistas de arquitetura. A mesma família que antes rejeitou meu negócio de eventos assistia, impressionada, enquanto minha equipe montava uma celebração impecável. Durante meu discurso de padrinho, encarei os 200 convidados, muitos dos quais tinham passado a noite ouvindo cochichos sobre o meu império. Quando Marcos e eu éramos crianças, comecei, ele sempre me admirou. Em algum momento isso mudou. Ele passou a me ver como o irmão que tomou o caminho errado, que desistiu do sucesso tradicional. Olhei nos olhos da minha família. O que ele não percebeu é que eu nunca desisti do sucesso. Eu só o defini de outro jeito. Sucesso não é seguir a expectativa dos outros. É construir algo com significado e compartilhar com quem você ama. Levantei o copo para Marcos e Jennifer. Que construam algo lindo juntos. E que nunca esqueçam, as melhores conquistas são aquelas que a gente compartilha em família. Mais tarde, com a noite já acabando, meu pai se aproximou de mim no terraço. David, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca nos contou? Por que deixou a gente pensar que você estava fracassando? Pensei com calma. Pai, eu tentei contar. Mas, mais do que isso, eu queria que vocês tivessem orgulho de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Queria que vissem que largar Harvard foi a decisão certa. Que construir algo do zero tem valor. E nós falhamos nesse teste. Talvez. Mas vocês passaram no que mais importa. E qual seria esse? Hoje à noite, quando teve a chance de escolher o orgulho ao invés da família, você escolheu a família. E quando percebeu que estava errado, você admitiu. Isso vale mais do que anos de reconhecimento. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Estou orgulhoso de você, filho. Não só pelo seu sucesso, mas pelo seu caráter. Você tinha todo o direito de se afastar dessa família, e, mesmo assim, salvou o casamento do seu irmão.
Família é família, pai. Mesmo quando não age como tal. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, pensei nos 8 anos que passei construindo meu império diante de uma família que não conseguia enxergar. O desertor de Harvard que virou bilionário. O organizador de festas que ergueu uma dinastia no ramo da hospitalidade. A decepção da família que, no fim, se tornou o alicerce dela. Meu celular vibrou com uma mensagem do Marcos. Obrigado por tudo. Desculpa por ter demorado tanto para enxergar quem você realmente é. Tenho sorte de ter você como irmão. Sorri e respondi. Bem-vindo ao negócio da família. Porque no fundo, sempre foi sobre isso, não apenas criar empresas, mas construir algo que pudesse nos unir. Só demorou um pouco mais para eles entenderem. Na manhã seguinte, acordei com 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. O casamento estava em várias redes sociais, fotos do lugar, da comida, da festa. Mas o mais importante foi o que não apareceu nas fotos. Mensagens dos meus pais, do Marcos e da Jennifer perguntando quando poderíamos nos reunir de novo. Mas dessa vez, para um jantar de verdade. Um jantar de família. Na segunda-feira de manhã, sentado no meu escritório, olhando para o horizonte da cidade que ajudei a transformar, percebi algo essencial. Sucesso não é provar que os outros estavam errados. É ser forte o suficiente para continuar amando, mesmo quando eles estão errados. E, às vezes, se a gente tiver paciência, eles descobrem isso por conta própria.